momentos verdadeiramente especiais. Testemunhos com mães atípicas no âmbito do autismo. Vamos. Bom dia a toda a gente. Já muita coisa foi falada, muita coisa foi dita, mas eu acho que o principal é nós sentirmos efetivamente as coisas, olharmos para elas de uma forma clara, direta e, acima de tudo, com o nosso coração, porque acho que é que faz a diferença. É assim, nós precisamos dar voz a quem efetivamente não consegue falar, ou precisamos dar voz a quem tem dificuldade nessa comunicação. Por isso, é assim, aqui é o que não se vê, nós temos crianças verbais, não verbais, crianças que têm imensa dificuldade em comunicar, mesmo sendo verbais, porque simplesmente acabam por não conseguir transmitir a ideia, muitas das vezes até com conhecimento, mas precisamente devido a estes ruídos todos, a criança não consegue comunicar. E então, estas crianças muitas das vezes sentem isto. Quero que vocês vejam cada uma destas frases, que olhem para elas de uma forma diferente, que sintam efetivamente cada frase, que olhem para ela como uma frase interna e que entendam que vocês não conseguem transmitir esta mensagem. Portanto, vocês imaginem que queriam dizer isto a alguém, mas que não conseguem. Agora, destas frases, escolham 3. Eu peço desculpa, mas isto para mim é muito tocante. Escolham 3. Escolham 3 frases, pensem nelas, sintam-nas muito internamente. Agora imaginem, cada frase destas tem um peso de 1 quilo. 1 quilo. Vocês começam a sentir mais pesados, a sentir aquilo de uma forma muito mais intensa, a nível do coração, e não conseguem falar, não conseguem dizer o que estão a sentir. Começam a gesticular, começam a fazer determinadas coisas, mas ninguém vos está a entender. O que é que vocês sentem ao carregar isso? O que é que vocês sentem enquanto pessoas, enquanto humanos? Isto acontece imensas vezes durante o dia, com imensas crianças, e as pessoas não têm essa percepção. Não têm, porque não conseguem olhar além do visível. Têm muita dificuldade em olhar além do visível. E por isso, há crianças que não carregam nem uma, nem 2. Há crianças que carregam mais de 20 quilos diários, que chegam em casa num estado de exaustão, que têm crises que as pessoas não conseguem imaginar. E assim, muitas das vezes, nós pais tentamos transmitir esta ideia em contexto de escola, num tipo de contextos, e não é tão fácil transmitir. Porquê? Porque é difícil sentir. E eles continuam sem conseguir explicar. Felizmente, nós mães, os pais e as pessoas que entendem o que eles tentam muitas das vezes dizer através do nosso olhar, através do conhecimento, através de técnicas como foram faladas aqui logo no início. Aprendemos a ver o invisível, aprendemos a ver o que eles não falam, o que eles não dizem, a interpretar cada olhar, a interpretar o que eles muitas das vezes não querem dizer, mas que só o corpo fala. Mais nada que fala, só o corpo deles. A traduzir um mundo que ninguém mais percebe. Só nós, eles e quem efetivamente tenta entrar no mundo deles. Vemos o medo deles escondidos num olhar que foge, na respiração curtinha, no corpo que se cola a nós ou se afasta para se proteger. Vemos a sobrecarga no silêncio. Vemos o silêncio que pesa muitas vezes neles, porque as pessoas não conseguem interpretar. Apenas vêem uma criança agitada, uma criança aos pulos, uma criança a fazer 30 mil coisas, ou uma criança parada em casa. Vemos nos ouvidos tapados, como a Raíssa mostrou aqui, quando começamos a bater palmas. Vemos no movimento repetitivo do que eles têm, aquelas coisas que toda a gente chama de estereotipias. Vemos no cansaço do corpo deles, em que chegam a casa e têm os chamados shutdowns. Vocês não sabem o que é, mas o shutdown é quando uma criança desliga. É como se fosse, sei lá, um computador que simplesmente deixa de trabalhar. É de um momento para o outro. É estranho, mas é o que acontece. Nós vemos o cansaço no corpo deles que desaba, no choro fácil e na irritação sem motivo nenhum, pelo menos para nós. Mas eles têm motivo.
vemos a confusão que sentem no franzir da sobrancelha, quando param no meio da sala, quando o corpo fica completamente rígido e quando a expressão muda de repente e as pessoas não conseguem perceber, só vão lá, olha, estás bem, o que é que se passa? E a criança nem consegue dizer nada. E vemos quando eles estão tristes, no corpo que desce, no olhar que apaga e na falta de energia que eles têm. Vemos um pedido de ajuda num gesto tão pequeno que quase passa despercebido à maioria de nós. Porque não sabemos, porque não observamos, porque não sentimos e porque não olhamos para a criança como uma individualidade, como foi falado aqui. Nós vemos, precisamos de ver, porque eles precisam que alguém veja. E o que mais desejamos é que vocês também consigam ver com o nosso olhar, para caminhar connosco, para nos ajudarem, para aprendermos tudo juntos. Porque para os nossos filhos, para que os nossos filhos consigam encontrar um espaço, um lugar onde se sintam pertencentes, nós precisamos que cada um de vocês veja isso, que cada um de vocês interprete cada dificuldade que eles não conseguem transmitir. E um lugar onde eles não precisam de explicar o que sentem para serem compreendidos. Um lugar onde o peso que carregam é reconhecido e aliviado. Queremos que vejam como nós, para que eles possam finalmente sentir-se parte, porque todos merecemos pertencer. Eu peço-vos desculpa, porque isto é uma coisa que me toca imenso. Eu tinha uma experiência para fazer com vocês, não vai ser possível porque já está muito tarde, mas agradeço muito do fundo do coração terem vindo. Obrigada. Bravo. Mas foi muito comovente. Voltou a nossa Carlota para ali já em lágrimas. Muito comovente. Chora. Simplesmente bravo. Agora, segundamente, a doutora Rosália, por favor, justifica a mitos do espectro do autismo.